Tema de hoje: será que estamos no final dos tempos? Será? Eu acredito que ainda não, mas estamos próximos. Aliás, ninguém pode determinar uma data. Por mais que as pessoas hoje queiram determinar datas, não existe como determinar uma data específica. Olha, dia tal, do mês tal, do ano tal, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Talvez, vou só conjecturar aqui, porque se todo mundo soubesse o dia que Jesus ia voltar, é bem provável que muita gente só iria se reconciliar, se converter justamente um dia antes. Então, para evitar esse tipo de coisa, segundo a Bíblia, em Mateus, acompanha aqui no telão, capítulo 24, versículo 36, Jesus disse: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Só que Jesus dá algumas dicas. Versículo 37, ele fala assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. 38, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Aí Jesus diz: assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Questão que eu quero levantar hoje com os irmãos aqui, para a gente refletir, pensar. Você sabe que eu gosto de pensar. E que pelo que a gente nota e vê nos dias de hoje, as pessoas que a gente conhece aí do mundo, e familiares, amigos, e até gente dentro da igreja, não estão nem aí para esse assunto. Aliás, eu confesso para vocês que antes de começar a preparar esse tema, eu orei e pedi ao Senhor: é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? Porque o povo, é um tema que antigamente as pessoas, uau, fim do mundo. Mas hoje, quando você fala de fim do mundo, as pessoas falam: não, isso aí vai acontecer, isso aí é figura de linguagem da Bíblia, fim do mundo, o mundo não vai acabar nunca. Eu assisto às vezes algumas pessoas que omitem opiniões, pessoas estudiosas até, né? Uma dessas pessoas é uma moça aí de 26 anos de idade, que tem um conhecimento profundo sobre Bíblia. Ela estuda sobre tempo, ela estuda sobre a história do mundo. É uma moça assim muito inteligente, mas muito mesmo. Se você assistir os vídeos dela, você começa a ver que ela é inteligente, tanto que ela fala acho que 3 ou 4 idiomas diferentes com 26 anos de idade. E numa dessas opiniões que ela omite, uma dessas falas dela, de estudos, já que ela estuda bastante sobre isso, ela citou que o mundo não vai acabar, ele pode mudar, como aconteceu na época de Noé, veio o dilúvio e acabou com tudo. Aí agora, nesse próximo ciclo, nesse próximo tempo, de Noé até Jesus, e de Jesus até o fim, chamado fim da era, que ela usa muito essa expressão, vai acabar, mas vai surgir um novo ciclo e tal. Se você olhar à luz da Bíblia, realmente surgirá um novo ciclo, que é o ciclo da vida com Deus, né? Agora, hoje, se você pesquisar na internet, você vai encontrar muitas pessoas falando sobre este assunto, mas falando e não falando nada. Como eu digo para vocês sempre aqui, eu prefiro me basear na Bíblia, já que a Bíblia, a gente entende que é a palavra escrita de Deus,
tudo que Deus gostaria que eu e você soubéssemos e praticássemos estão descritos na Bíblia. Apesar de nos dias atuais as pessoas estarem desacreditando até a própria Bíblia. Mas enfim, como nós somos cristãos, nós cremos em Jesus, através do que foi nos ensinado através da Bíblia, então a gente vai continuando, ou nós vamos continuar, na verdade, ter a Bíblia como referência para as nossas vidas. E nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, eu já falei aqui, nós estamos vivendo os tempos de escândalos, mentiras, igrejas que são divididas, o inimigo não descansa. E hoje, nesses últimos anos, surgiu uma gama de pregadores que falam bastante sobre prosperidade, vida próspera. Você tem que buscar prosperidade, você tem que ser próspero, porque Deus quer que você seja próspero. Então você tem que fazer a campanha A, a campanha B, a campanha C, você tem que dar o seu tudo, você tem que viver a prosperidade, porque na Bíblia diz que Deus quer te colocar como cabeça e não como cauda, e você tem que ser assim, você tem que cobrar de Deus, você tem que falar com Deus de uma forma mais veemente, você tem que, tem bastante pregadores assim hoje em dia. E também hoje tem bastante pregadores que estão nessa vibe de autoajuda. Ou seja, eu vou pregar uma mensagem que não é muito pesada, que não choca. Por exemplo, uma passagem como essa, uma palavra como essa, hoje em dia esses pregadores de autoajuda não pregam, porque isso não soa bem no ouvido das pessoas. As pessoas não querem ouvir isso. Elas querem viver o dia de hoje, elas querem uma resposta para hoje, no mais tardar para amanhã. Por isso que elas correm para a igreja, por isso que esses caras estão vivendo e vivendo bem. Esses dias, conversando com um pastor amigo meu, ele conhece um desses pregadores chamados, esses coaches de hoje em dia, pregadores de autoajuda, e ele disse para esse amigo meu, que é pastor de uma igreja, ele disse para ele: a única diferença entre o que eu falo e o que você fala é que eu cobro para falar e você não cobra. Você faz isso de graça na sua igreja. Ou seja, está cheio por aí, hoje em dia. E por conta dessa questão de autoajuda, da teologia da prosperidade, o foco do cristão, do cristianismo, de viver uma vida abençoada, eu não quero dizer aqui que você não vai ouvir uma palavra que te traga uma ajuda espiritual. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia está repleta de textos assim, repleta. É só você ler a Bíblia. O livro de Salmos, então, é riquíssimo, entenda essa expressão, em ajudar a gente a confiar, a depender de Deus. A gente não precisa ficar ouvindo toda vez que eu vou na igreja uma mensagem de autoajuda. Meu irmão, porque Deus está contigo, meu irmão, porque Deus te... Meu irmão, se você é cristão, se você conhece a palavra, você sabe que Deus está contigo todo dia, toda hora, toda semana, todo mês, todo ano. Se você crê que é cristão, ou se você é cristão e crê na palavra de Deus, você sabe que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Se você é cristão e crê na palavra, vive a palavra, Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pastor, mas por que isso não acontece? Porque as pessoas, elas vivem em dúvida, elas não têm aquela fé verdadeira, aquela fé que leva você, apesar das circunstâncias, você continua firme, crendo que Deus está no controle, que Deus dará resposta no momento certo. O momento de Deus não é o momento nosso. A gente ora, a gente crê. Pastor, mas às vezes demora. Demora, irmãos. Daniel, o profeta Daniel, que orava 3 vezes ao dia, todo dia ele orava 3 vezes, e não era aquela oraçãozinha meia boca não, ele orava mesmo. Quando ele precisou de uma revelação, de uma resposta mais profunda de Deus, Deus imediatamente respondeu, chamou o anjo e falou assim: vem cá, leva a resposta para Daniel. Você lê isso no livro de Daniel. Só que para chegar da onde ele estava até Daniel, demorou 21 dias. Quando ele se apresenta a Daniel, ele fala assim: Daniel, desde o primeiro dia que você
se colocou para orar, para pedir a Deus discernimento, Deus já deu a resposta. Só que aconteceu uma treta aqui na dimensão espiritual. Eu tive que chamar um outro anjo numa patente maior para me ajudar, e a gente chegou aqui, mas a resposta está aqui. Para um cara que orava 3 vezes ao dia, demorou 21 dias para chegar a resposta. Você imagina para a gente que ora uma vez por semana. Quando ora? É por isso que muita gente não é abençoada. E aí ele desiste, aí ele acha, não, mas é a igreja, mas é o pastor, mas é o tipo de palavra. Não. Se você ler a palavra, se você guardar no teu coração, se você permanecer firme, é impossível Deus não te abençoar, Deus te curar, Deus te libertar, Deus trazer um novo tempo. É impossível isso não acontecer, porque senão a palavra dele seria mentirosa. E a palavra de Deus não é mentirosa, Deus não mente, Deus honra a sua palavra. Nós é que precisamos mudar. E interessante é que tem muita gente vivendo assim hoje em dia, sem se interessar muito pelo que está por vir e acontecer. Ou seja, vive só nessa vidinha aqui, me permito usar uma expressão aqui de um filme do passado, aí, uma trilogia. Vive nessa Matrix, nesse negócio aqui. Ele acorda de manhã, ele vai para trabalhar, ele brinca lá com os amigos, ele fala do time de futebol, aí ele trabalha, ele almoça, ele descansa um pouquinho, trabalha à tarde, vem para casa, toma banho, liga a televisão no Jornal Nacional, aí assiste a novela, assiste um filme, aí vai dormir, no outro dia ele acorda, está do mesmo jeito. Ele vai vivendo a vida assim, para ele, até o dia que, como Jesus falou. Jesus falou que eles casavam-se, davam-se em casamento, eles comiam, eles bebiam, eles não estavam nem aí. Até o dia que Noé foi para a arca, fechou-se a arca, começou a chover, e veio água, e mais água. Naquele dia mas aí já era tarde. O texto diz de Gênesis que todos morreram, exceto Noé e sua família. Por isso quero tratar deste assunto com os irmãos hoje, se é que é possível. Amém? Amém. Vamos ler um texto juntos? Se você trouxe a sua Bíblia, esse texto que eu citei versículos há pouco, abra aí Mateus capítulo 24. Vamos ler juntos. Glória a Deus. Deus é bom todo o tempo. Jesus deu a dica, já que não tem uma data definida, Jesus deu dicas, como lemos há pouco, e também nesse texto, no começo de Mateus 24, ele falou como mais ou menos seria esta situação. Mateus capítulo 24, versículo 6. Jesus está conversando com os seus discípulos. Se você ler esse Mateus 24 inteiro, você vai ver que ele está falando para o povo daquela época, mas ele está falando também do que aconteceria no futuro. Enfim, Mateus 24, versículo 6, Jesus disse assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 7, Jesus fala assim: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Aí Jesus fala também: haverá fomes e terremotos em vários lugares. 8, tudo isto, todos esses acontecimentos, tudo isso será o início das dores. Aí versículo 9, Jesus diz: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Versículo 10, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Versículo 11, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Versículo 12, devido ao aumento da maldade,
o amor de muitos esfriará. 13, Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por último, 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Só até aí. Interessante que, se você ler o livro de Daniel, o profeta, Daniel também, essa resposta que o anjo trouxe, foi um início de revelações que Deus o capacitaria para que ele escrevesse. Eu quero citar apenas um versículo aqui, e vou citar na versão, eu esqueci de avisar os irmãos lá de cima, eu vou citar na versão Almeida Corrigida e Fiel, que é a mais antiga, porque ela traz mais um pouco da realidade do que está acontecendo hoje, nos dias de hoje. Daniel capítulo 12, no versículo 4, ele escreveu assim, aliás, foi dito para ele: e tu, Daniel, encerra estas palavras. Se você ler o capítulo 9, 10, o 11, você vai ver revelações de tempos da época e de tempos atuais. Então, Cristo está dizendo, Deus está dizendo para ele: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Ele diz assim: muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Quando eu leio esse texto, por exemplo, naquela época, para eles se moverem de uma distância de um lugar para outro, demoravam dias. Até 50 anos atrás, as pessoas, para se locomoverem, por exemplo, de um país para o outro, elas demoravam uma eternidade. Era, por exemplo, minha mãe veio de Portugal, quando ela veio de Portugal para cá, em sua época, ela disse que demorou 15 dias dentro de um navio. Hoje, com um avião, você vai daqui em Portugal em 12 horas, no máximo, chutando alto. Ou seja, essa questão de se dirigir de um lugar para o outro, eu me lembrei também, quando eu estava preparando essa mensagem, quando meu pai foi pastor lá no interior, em Mirandópolis, próximo de Araçatuba. A gente morava em Araçatuba. E ele era pastor de uma igreja em Mirandópolis. E a gente ia todo fim de semana de Fusca. Imagina, eu, Roberto, Rose, Marcos, meu pai e minha mãe, os dois na frente, os quatro, igual lata de sardinha atrás, 80 quilômetros. E o Fusca, quando dava 90, a gente dava glória a Deus, com 6 pessoas dentro. Demorava 80 quilômetros, demorava 1h30, 1h15, 1h30, dependendo do trânsito, aquela estradinha de vai e vem. Anos depois, eu fui de Araçatuba vamos falar, 20 anos depois disso, de Araçatuba para Mirandópolis, eu fui em 50 minutos de carro, e não fui correndo. Ou seja, as distâncias diminuíram em função dos carros, dos aviões, até dos navios, que hoje andam bem mais rápido do que antigamente. Daniel, ele teve essa visão e foi mostrado para ele o seguinte: no final dos tempos, as distâncias, as pessoas, elas iriam bem mais rápido de um lado para o outro. E ele também diz, ou foi dito para ele aqui, que o conhecimento se multiplicará. Irmãos, o nível de tecnologia que nós vivemos hoje, se você puxar na história da humanidade, o mundo nunca foi tão cheio de conhecimento, principalmente tecnológico, como o século 21 que nós estamos. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje é assustador. Em questão dos equipamentos que existem, dos carros que existem, eu ouvia falar 10 anos atrás de carro elétrico, a gente dava risada, carro elétrico, isso aí vai demorar 50 anos. Já existe, inclusive, no Brasil, carro elétrico. Quer dizer, as coisas estão muito rápidas. Esse conhecimento que as pessoas têm, a cada dia que se multiplica mais. Nós vivemos hoje na era do Big Brother. Hoje você assiste na televisão, se você quiser, pessoas sendo assassinadas, roubadas. As câmeras estão espalhadas por todos os lugares. É inacreditável o tanto de câmeras, e existem tantas câmeras hoje por conta de uma pseudo-segurança,
para filmar, por exemplo, pessoas que estão roubando as empresas e tal. Câmera tem tudo quanto é lugar, até aqui na igreja a gente tem câmera. Cidadão aí, o meliante, que 2 semanas atrás pulou o portão aqui do meio, pasmem vocês, e pulou para dentro, não conseguiu achar nada para roubar, mas apesar da câmera não ter uma definição 100%, deu para ver o cidadão pulando, zanzando, e num culto de oração aqui, o culto rolando aqui 8h30, e o camarada do outro lado ali, tentando achar alguma coisa para roubar. Eu vi, né, pelas câmeras depois. Cheguei no outro dia, não vim no culto de terça porque eu tinha ido no átrio. Na quarta eu cheguei, achei o estranho do jeito que estava o portão, eu chequei batata. Entrou o cara, deu para ver, tem mais ou menos uma foto do rosto dele, porque hoje em dia, todo lugar que você vai tem uma câmera. Todo lugar que você vai. A gente é vigiado 24 horas. Você que usa celular, se você tiver cadastrado no Google, se você tiver essa experiência, se você já teve, às vezes você está no carro conversando com alguém, se você fala uma palavra mais alta, poxa vida, eu queria pegar aquele camarada, de repente o celular toma vida, ele fala assim, você não entendi o que você falou, você queria pegar quem? É uma coisa louca. E eu pesquisei isso, e o Google, como outras empresas aí, eles controlam a nossa vida sem a gente saber. Eles têm acesso pelo celular, pela televisão. Esses dias eu li uma reportagem, eu confesso que eu fiquei assim, meio que, eu falei assim, agora eu preciso me esconder mais, porque a televisão desligada, essas Smart TV, elas têm um mecanismo que filma você mesmo desligado de dentro dela. Eu li isso, eu falei, não é possível. E aí eu pesquisei, e realmente existe. Ou seja, nós estamos vivendo num tempo que o conhecimento, ele está se desenvolvendo de uma forma tão rápida, me permita essa expressão, que dá até medo. As informações que a gente recebe hoje, as informações que vêm pela internet, em tempo real. Você vê a guerra da Ucrânia com a Rússia em tempo real. Você vê isso na televisão. É inacreditável. Uma outra coisa que Jesus citou nesse texto que nós lemos, Jesus disse que por se multiplicar a maldade, em algumas versões iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. E hoje, meus irmãos, a maldade chegou num nível no coração do ser humano. Você fala assim, pastor, mas no passado também o povo era mau. Sim, eram maus, mas hoje nós temos uma população aí de 7 bilhões de pessoas. Até 100 anos, 150 anos atrás, não chegava a 1 bilhão. O negócio explodiu de tal forma, que falta comida, falta roupa, falta casa, falta trabalho. Então as pessoas começaram a brigar por isso, a se matar por isso, a roubar por isso. É inacreditável o que nós estamos vivendo hoje no mundo. É terrível essa questão da maldade. Hoje se mata por nada, qualquer coisa se mata. Se você pesquisar aí, esses dias eu vi na televisão um camarada brigando no trânsito, aí ele desceu, o outro falando com ele do carro, ele deu um murro na cara do cara dentro do carro, aí quando o cara resolveu sair, ele levantou a blusa, estava armado, ele falou, peraí, você vai fazer o quê? O cara, não, tá, é assim, hoje, nós estamos vivendo esse nível hoje de maldade. O homem de hoje, ele é muito malvado, é incrível. E olha, meus irmãos, uma outra coisa que Jesus falou, nunca na história da humanidade tantas pestes, pragas, têm afligido a humanidade como no século atual. Você tem visto aí a tal da Covid, que se desenvolveu em várias variantes, isso chegou-se à conclusão que isso foi criado num laboratório, enfim, existem controvérsias, não estou aqui para discutir sobre isso, mas infelizmente foi um vírus criado que matou milhões de pessoas no mundo, que ainda hoje está aí como uma peste, levando pessoas ao hospital,
trazendo essas pragas. Agora é a praga da doença ou do vírus que estava no macaco, é a varíola que voltou, é a gripe que, apesar das vacinas, as pessoas ainda morrem de gripe. Você fala, pastor, tem gente que morre de gripe? Tem, gente. Pesquisa na internet, você vai ficar estarrecido de ver como tem gente que morre de gripe no mundo. São vírus, são pestes que estão surgindo e eles perderam o controle disso. Ou seja, Jesus falou que ia chegar esse tempo. E se você falar de guerras, rumores de guerras, eu disse há pouco, a gente assiste guerra pela televisão hoje. A gente assiste pela televisão os caras se guerreando. E uma outra coisa que me chama a atenção, irmãos, se a gente continuar lendo o texto de Mateus 24, Jesus disse assim, se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. E a gente tem visto, eu já falei sobre isso em outras pregações, nós estamos vivendo hoje uma situação assim, o tempo está mais rápido. Eu não sei se só eu que sinto ou se você sente isso. Segundo pesquisadores, cientistas, são 24 horas, mas hoje essas 24 horas correspondem a mais ou menos 16 de 30 anos atrás, 40 anos atrás. O tempo hoje passa muito rápido. A frequência da Terra, eu já falei aqui daquela teoria de Schumann. Schumann era um físico alemão que ele desenvolveu em 1952. A partir de 52, ele desenvolveu uma teoria de que a Terra tem uma frequência, e essa frequência, ela rege toda a criação que existe, vegetal, animal, inclusive nós seres humanos. É uma frequência que ela rege o nosso corpo, o nosso DNA. E em 1950, 60, quando ele começou a estudar isso, até mais ou menos 1990, a frequência da Terra era 7,53 Hz. Aí agora em 2000, 2010, outras pessoas continuaram estudando sobre isso, e eles chegaram à conclusão de que hoje a frequência da Terra está em 13,3 Hz. E disseram também que, inclusive hoje, por conta dessa loucura de tecnologia, de radiação, chega ao pico, às vezes, de 100 Hz em alguns horários do dia. Ou seja, eles estudaram sobre isso. Eu não estou te falando algo do que eu resolvi falar. Eu peguei um estudo de um físico, ele disse o seguinte, essa ressonância, essa frequência que atua com pulsos eletromagnéticos, que a gente não vê, como as ondas artesianas, né? As ondas das rádios, você não vê, mas como a onda no microfone. O microfone ele está numa onda artesiana, a base está lá para cima, eu estou falando aqui, mas ele capta. A gente não vê essa frequência, mas ele capta. Então eles estudaram isso e por conta dessa mutação da Terra, ela andando mais rápido, o tempo mais rápido, eles chegaram à conclusão que esse tipo de coisa, essas ondas artesianas que controlam, que mexem com o DNA, está alterando a vida de pessoas, causando nas pessoas, alterando o cérebro, controlando a liberação de serotonina, de melatonina, controle dos seres humanos, do sono dos seres humanos. E é interessante, o que me chamou a atenção aqui, é que o quanto cada pessoa tem um jeito de viver e de absorver essas ondas. Eles chegaram à conclusão que podem aparecer, através dessas ondas, aumentar dores de cabeça, zumbido no ouvido, vertigem, enjoo, taquicardia, dificuldade de concentração, confusão, perda de sentidos, fadiga, insônia, falta de energia, dores sem causa aparente, problemas ósseos, problemas dentários, e a lista é grande. Porventura algum desses já afligiu tua vida? Pois é, esse é o tempo que nós estamos vivendo. E quando Jesus citou, eu relembro aqui, Mateus no telão aqui, Mateus 24, 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará.
Essa situação, essa questão hoje, a cada dia que passa, ela está se tornando mais visível. Só mesmo aqueles que não querem ver para não ver isso. E é aqui que eu quero chegar com os irmãos nessa noite. Porque, os irmãos, nós estamos vivendo um tempo que a pregação do Evangelho, a pregação que deveria ser pura, simples, completa, recheada, mas pura, simples, falando de Jesus, falando de vida eterna, de perdão, falando de misericórdia, falando de amor, falando de unidade, de comunhão. A tônica do Evangelho é isto. Mas hoje em dia você vê o contrário disso. Você vê, por exemplo, dia desses aqui em São Paulo, uma grande igreja que arrebanhou um grupo muito grande de jovens, uma igreja que estava crescendo aí assustadoramente e bombando e tal. E eles tinham algumas determinações, que a maioria esmagadora dos membros eram jovens, e eles tinham algumas determinações para esses jovens de você não pode, o seu namoro durante um ano vai ser só você cortejando a moça, você não pode beijar, você tem que pegar na mão, sexo então, nem pense nisso, você tem que viver uma vida digna diante de Deus e tal, aí depois de uns 3 anos da igreja bombando, veio à tona agora os líderes, boa parte dos líderes, eles estavam vivendo aquela questão, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Veio à tona escândalos nessa igreja, alguns líderes se envolveram com um adultério em outras mulheres, e aí esses jovens se decepcionaram, saíram da igreja e falaram, pô, os caras falam para a gente não viver isso, e eles estão vivendo. Isso é um balde de água fria num jovem que precisa de modelos. Eu e você que somos mais velhos, nós devemos ser um modelo para os mais jovens. Eles têm que saber que é possível, mesmo em tanta mentira, desgraça, adultério, prostituição, roubo, desvio, egolatria, é possível em meio a tudo isso ter gente que tem uma vida saudável, que adora a Deus em espírito e em verdade, que aguarda Jesus voltar e vive uma vida digna. Precisamos desses modelos. Eu não estou falando que não tem, graças a Deus existem bastante. Mas o que vai para a internet são os modelos ruins. E hoje você vê essa disputa por status, as pessoas querem aparecer, sabe? Hoje existe uma corrida atrás disso dentro das igrejas. Igrejas que se dividiram, porque os líderes não se davam ali, um queria ser mais que o outro, queria mandar mais que o outro. Irmãos, uma certa vez, até eu me lembrei disso quando estava preparando essa ministração, um pastor muito amigo meu, ele disse para mim assim, ele falou, Diego, você precisa ser conhecido na sua região, a igreja precisa ser conhecida, mas você também. Tal. Falei, cara, na boa, eu quero muito que a igreja seja conhecida, mas eu já passei dessa época aí faz tempo. Quando eu tinha um grupo que a gente cantava, eu ainda sonhava com sucesso, de ver as músicas sendo cantadas, mas cara, depois que passou isso e não deu certo, meu negócio hoje é pregar o Evangelho. Eu não quero aparecer, quem tem que aparecer é Jesus, mesmo porque é Ele que salva, que cura, que liberta, que transforma, é Ele, não sou eu. Eu falei para ele, olha minhas redes sociais, é difícil você ver uma postagem minha, falando assim, o Diego, não, eu posto coisa da igreja, tanto no Instagram, no Face, são as redes que eu tenho, no WhatsApp, eu posto coisa da igreja, eu não quero aparecer, eu quero que a igreja, que o Evangelho apareça e que a igreja cresça, esse é o meu objetivo aqui. Quero manter vocês aqui firmes, para um dia a gente chegar nos céus e entrar, graças a Deus, na presença do Senhor, e Jesus fala assim, olha, recebe a coroa da vida, porque você foi fiel até a morte, receba a coroa da vida, glória, é isso que eu quero, por isso que a gente prega o Evangelho aqui. Então, dificilmente você vai encontrar isso nas minhas redes sociais, o Diego, não, irmãos, quem tem que aparecer é Jesus, é o Evangelho. A gente precisa entender isso. No devocional de hoje, inclusive, para quem leu, que eu mando para muita gente aqui da igreja, o texto fala
que a gente precisa deixar de lado esse negócio. Tem pessoas que estão dentro das igrejas falando mal umas das outras, semeando contendas. Gente, era para agora, nessa reta final, a gente estar unido, como diz o texto lá de Efésios, numa só fé, num só amor, num só batismo, num só Espírito, servindo a Deus com alegria e com comunhão. Não era para a gente agora ficar olhando para o outro, apontando o outro, julgando o outro, falando mal do outro, criticando. Não, a gente tem que deixar isso de lado. E olha que eu prego isso há 19 anos e meio aqui nesse lugar. É inacreditável como parece que isso não entra na cabeça das pessoas, e é por isso que talvez a igreja não cresça como eu gostaria que crescesse. Aliás, eu já até falei para Deus, se o problema sou eu, põe outro no meu lugar, porque eu não quero atrapalhar o crescimento da igreja. Eu quero ver a igreja crescendo, as pessoas sendo alcançadas. Eu não quero atrapalhar. Se o problema for eu, se eu não estou pregando o que deve, se eu não estou agindo, por favor, Senhor, põe outro. Já orei várias vezes sobre isso. Porque quem tem que aparecer aqui é Jesus. Quanto mais eu falar mal de você, mais o diabo vai ganhar. E eu não quero que o diabo ganhe. O diabo já perdeu. Nós falamos sobre isso domingo. Ele já perdeu. Jesus falou sobre isso. O diabo já perdeu. Antes de ser crucificado, o diabo já perdeu. E ele foi até o fim. E ele morreu, e ele ressuscitou. E quando ressuscitou, ele falou: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ou seja, ele corroborou o que ele tinha dito. O diabo já perdeu. E por que ele ainda está aí hoje? Porque as pessoas dão para ele material, falam mal, criticam. Irmão, para com isso em nome de Jesus. Vamos nos unir num só amor, numa só fé, num só batismo, num só Espírito, servindo a Deus, amando uns aos outros. E a Bíblia diz que isso aconteceu em Atos capítulo 2, daquela primeira igreja, e Deus acrescentava a cada dia quem ia sendo salvo. Meus irmãos, para encerrar aqui, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo escrevendo a Timóteo, que era pastor de uma igreja na época, ele disse assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Versículo 2: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. O que Paulo quis dizer com isso? Sabe aquela pessoa que sabe que está errada? Ela sabe que está no erro, mas para ela, tanto faz. O importante é entrar dinheiro, importante é ela viver bem, comer bem, se vestir bem. O resto que se dane. Para esse tipo de pessoa, de pregador, que também a Bíblia diz que o Deus deles é o ventre, eles pensam só em si, em comer bem, em se vestir bem, em se cuidar bem, que se dane os outros. Igrejas que existem hoje que arranca tudo das pessoas, fala de uma prosperidade, você precisa dar tudo, e quanta gente que caiu nessa e deu tudo, e agora está cheio de casos na justiça, cheio de escândalos, de vídeos na internet. Por quê? Porque a gente está chegando nesse tempo, irmãos. Ô pastor, que coisa! Irmãos, eu preciso te pregar sobre isso para você, para te despertar. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, Paulo também disse para Timóteo: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Que tempos serão esses? Ele explica: os homens serão egoístas, serão avarentos, presunçosos, arrogantes, serão blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, serão inimigos do bem, serão traidores, serão precipitados, serão soberbos, serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eles até têm uma aparência de piedade, mas negam o seu poder. Paulo fala para Timóteo: se afaste desse tipo de gente. Ou seja, o que eu quero te mostrar hoje, chamar a tua atenção hoje, você que está aqui, você que está em casa, você que é membro aqui da igreja, que está em casa assistindo, já deveria estar aqui porque é feriado, mas tudo bem, você está em casa, Deus te abençoe. Será que a gente está vivendo o final dos tempos? Essa é a pergunta inicial. Possivelmente, irmãos, provavelmente até no princípio das dores, porque tudo que Jesus falou já está acontecendo.
guerras, nação contra nação, terremotos, maremotos. Se você pesquisar na internet, você vai ver que tem lugares no mundo aí que a coisa está terrível. Teve um lugar aqui, um país aqui no mundo, não me lembro se foi a Finlândia, um outro lugar aqui, eu não me lembro direito, que nos últimos 100 anos nunca nevou e fez tão frio como fez nesse pequeno país. Ou seja, as coisas estão mudando, as coisas estão acontecendo. Possivelmente a gente esteja vivendo já esse princípio de dores. E por que eu estou falando isso para você hoje? Você pode, de repente, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você vai sair daqui falando assim: pastor, eu já ouvi tudo isso. O que eu estou querendo chamar a tua atenção é que você e eu fomos chamados por Deus para fazer a diferença nesta terra. Crê nessa palavra? Eu vou falar de novo, porque o amém foi meio assim. Será? Não sei eu. Por que não é o outro? Tem que ser eu. Pastor que tem que pregar, presbítero que tem que orar. Eu não. Eu tenho que ficar aqui recebendo bênção. Meu irmão, minha irmã, eu e você fomos chamados por Jesus para fazer a diferença nesta terra. Os pregadores de hoje somos nós. Pastor, mas eu não sei pregar. Não precisa. Compartilhe algo que você recebe todo dia. Você já deve ter recebido um vídeo, como eu já recebi, com uma musiquinha de fundo, bonita, que fala assim: gozado, você, as coisas que fazem você dar risada, as coisas ruins você compartilha, mas as coisas boas você não faz. É incrível isso. Como o ser humano tem uma tendência para gostar das coisas ruins. E nós somos os porta-vozes de um Deus vivo e poderoso, que ainda está de braços abertos para receber gente da nossa família, da minha e da tua família. Aí você vai dizer para eles isso, eles vão falar assim: eu não acredito não. Se ele acredita ou não, não tem problema. Para encerrar aqui, isso foi uma coisa que eu já falei aqui no passado, eu vou repetir, isso já me despertou um tempo atrás. Em nenhum momento Jesus falou assim: você precisa ganhar pessoas, você é obrigado a ganhar pessoas. Não. Jesus falou o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E Jesus ainda disse assim: ensine para eles o que você aprendeu, o que você está vivendo, ensina para eles. Por isso que eu falei de modelo aqui agora há pouco. Crente não era para ficar falando mal um do outro, criticando, querer aparecer. Não. Crente era para estar tudo unido. Vou repetir aqui o texto de Efésios: numa só fé, num só amor, num só batismo, num só Espírito, pregando o Evangelho com a própria vida, para que as pessoas pudessem ver e falar assim: olha, apesar de eu não querer ser que nem esse cara ou que nem essa mulher, ainda assim eu vejo nele algo de diferente. E o que tem de diferente nele? É o carro? É a casa? É o trabalho? O dinheiro? É a roupa? Não. É algo que brilha no rosto dele. É aquela alegria, aquele gozo que vem do Senhor e invade o nosso coração. E leva a gente a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Pastor, mas eu não vou poder ter dinheiro, prosperidade. Irmão, isso daí, se você for cristão verdadeiro, já era para você estar vivendo isso. O problema é que você não ora mais como deveria, você não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, você não verbaliza, você não fala da Bíblia para a tua própria vida. Você tem que falar e parar de fazer besteira, de comprar o que você não precisa. Gaste apenas com aquilo que é pão, diz a palavra, com aquilo que pão no sentido de ser útil para você. Não gasta dinheiro com bobagem. Toma cuidado. Viva uma vida digna hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Pastor, mas já que eu não sei o dia que Jesus vai voltar, eu não sei o dia que Jesus vai voltar. E eu também não sei o dia que eu vou morrer. Por isso que eu tenho que estar pronto hoje. Este é o dia, Salmo 118, 24, que o Senhor fez. Então vamos curtir Ele, vamos viver Ele hoje intensamente. Amanhã pertence a Deus. Se a gente despertar amanhã, meu irmão, que seja um dia de bênção, de vitórias, de realizações, de conquistas.
ainda assim, eu vou viver amanhã como se Cristo voltasse depois de amanhã. E eu vou vivendo a minha vida. Será que a gente está no final dos tempos? Olha, é bem provável que a gente esteja no princípio das dores. E daqui para o final dos tempos, vai acontecer muita coisa. Por isso que Jesus cantou a bola. No final dos tempos, o amor de muitos vai esfriar. As pessoas vão desanimar. Não vai ter mais sentido. Eu ouvi ontem de um pastor amigo, vocês já devem ter ouvido falar da tal da igreja multiverso. Já ouviram falar dessa igreja multiverso? Se você não ouviu, é uma igreja virtual, onde as pessoas se tornam membros e elas criam um avatar e participam dos cultos, levantando as mãos, mexe a boca, como se estivesse cantando, adorando a Deus. Pasmem vocês, já houve denúncia de assédio sexual dentro da igreja multiverso. Esse é o mundo de hoje. E olha, eu não sou aqui pregador de Apocalipse não, mas a tendência é piorar. Por isso que é importante ter a palavra gravada no coração, praticar, viver hoje como se Jesus voltasse amanhã. Nada me prende. Eu estou trabalhando, eu estou lutando, mas nada me prende, porque se Jesus vier ou se eu morrer, fica tudo aí. Mesmo porque vai ficar tudo aí. No céu é uma nova vida, uma nova casa, um novo nome, um novo corpo incorruptível para adorar e servir a Deus pela eternidade. Então vale a pena permanecer firme, vale a pena crer na palavra, vale a pena lê-la, guardá-la, praticá-la diariamente nas nossas vidas. Se você crê, vamos ficar em pé, vamos orar juntos por isso.